muito importante a gente saber diferenciar o que é um amigo e um amigo de contexto. Amigos de contexto podem parecer super próximos e vocês vão dividir várias situações juntos, dificuldades, mas na verdade o que conecta vocês é apenas o contexto social em que vocês estão vivendo. Seja a escola, o trabalho, um cursinho, e que quando esse contexto desaparecer, você nunca mais vai falar com aquela pessoa. Isso não é um amigo, isso é um colega. Meu nome é Vitória Velasco, seja bem-vindo ao Simply Vic. Amigo é aquele que está no mesmo barco que você, que está com as expectativas de vida alinhadas com as suas, os propósitos, as metas, os objetivos, os focos, que tem os mesmos valores que você tem, que está lá quando você precisa e quando você quer comemorar. Amigos te inspiram, te motivam. É aquela pessoa que você gostaria de ser parecida, até porque, como a gente passa muito tempo com ele, a gente acaba se tornando parecido mesmo. Amigo é aquele que, se você tem um problema, ele também tem aquele problema. Ele vai procurar soluções, ele vai ler sobre o assunto, ele vai tentar superar tudo que for obstáculo com você. Se você tem uma meta, ele vai comprar essa briga com você. Ele vai te ajudar a enxergar coisas que você não está enxergando, possíveis outras soluções e oportunidades. Ele vai te puxar pela mão e vai falar: vamos junto, eu tô com você nessa. Existem 3 palavras que são o mínimo em qualquer relação, seja familiar, seja de amizade, seja amorosa: respeito, apoio e proteção. Esse é o mínimo que vocês devem aceitar em uma relação. Mas antes de mais nada, é muito importante você entender se você também é um bom amigo. Porque se você não é digno de ter um bom amigo. Se você não se doa, como é que você vai esperar que uma pessoa se doe pra você? Você se sacrifica pelos seus amigos? Quando eles pedem uma coisa pra você que demanda um esforço maior, você tá disposto a ceder esse tempo pra ajudar essa pessoa? Você fica triste quando vê aquela pessoa triste? Você fica feliz quando vê ela motivada, alegre, conquistando as coisas? Você genuinamente se sente feliz e conquistando aquilo também? Você cede seu tempo para entender pelo que elas estão passando, para tentar ajudar elas e inspirar elas? Se você tivesse um filho agora, seria gostar que aquela pessoa estivesse presente na vida dele e influenciasse ele? Nas suas conversas, você é um bom ouvinte? Você escuta para entender o outro lado, para entender o que aquela pessoa quer passar para você, o que ela está sentindo, ou você escuta para responder e para trazer o assunto para você? E se nós não estamos sendo bons amigos, a gente ainda precisa manter aquela pessoa presa num relacionamento que não está agregando para ela e nem para você? Vale a pena você gastar um tempo tentando manter uma relação que na verdade você não queria ter? O que nos leva a uma coisa muito relevante, que é a quantidade versus o tempo. Na adolescência a gente via aquelas pessoas populares que falavam com todo mundo gostava, interagia, mas a verdade é que para você ter relações sólidas e de valor com as pessoas, você precisa dedicar tempo. Tempo que é um recurso tão escasso, tão valioso. Tempo para poder conhecer aquela pessoa, consolidar a relação, criar laços verdadeiros, entender o lado dela e expor o seu lado para que ela também te entenda, para que ela consiga se conectar. Quanto mais pessoas você tem para distribuir esse pouco tempo, esse pouco recurso que você tem, mais superficiais são essas relações. Nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos. Eu vi uma chamada no YouTube do outro dia, me chocou e cabe perfeitamente aqui e agora. Sofrer na nossa vida traz muitas coisas importantes, como crescimento, aprendizado e identificar amigos falsos. Porque os amigos falsos vão ser os primeiros a correr quando você precisar deles. Quando você estiver no seu momento de pior, esses amigos vão desaparecer. Existe também, a gente não pode esquecer disso, de amigos que se reaproximam quando você está no pior. Porque quando você está no pior, ele se sente bem. Ele consegue se sentir superior ou confortável com o seu status atual. Como você identifica isso? Esse amigo está te propondo soluções ou está te mantendo no estado baixo que você se encontra? Amigos falsos têm uma série de coisas que você pode usar para identificar eles, mas nem sempre a gente de fato quer identificar que eles estão ali e ver a realidade, porque dói. A realidade dói.
mas a gente precisa se livrar deles, porque senão a gente não vai evoluir. Amigos falsos não te chamam para programas, não te chamam para eventos, não te chamam para coisas que são relevantes para eles. Eles não cumprem com as promessas, com os compromissos que eles fizeram com você, eles não têm comprometimento com a relação de vocês. Eles aparecem e depois reaparecem para te pedir favores, te pedir ajuda, podem ser genéricos nas suas respostas, superficiais quando se trata do assunto de você, sabe? Quando é uma coisa que você está compartilhando, eles podem ser grosseiros com você. E que quando você fala, pô, por que você falou assim? Ele fala, é porque eu sou assim mesmo, esse é meu jeito de ser. Se ele se importasse com você e você reclamasse, ele ia fazer um esforço para mudar. A verdade é que você não é relevante para causar esse esforço nele. Eles são passivo-agressivos, fazem falsos elogios, se fazem de vítima e começam uma competição de tragédia ou de sucesso. Você fala que você está passando por uma situação complicada, ele vira e fala, não, mas eu já passei por uma situação pior. Ou você vira e fala, nossa, eu conquistei uma vaga que eu estava querendo há muito tempo, e eles falam, mas eu consegui conquistar em menos tempo. Uma competição sem fim de quem está melhor ou quem está pior, contanto que o assunto seja ele. Esses amigos sempre apontam suas falhas, mas não para te mostrar um caminho como melhorar, mas sim para te colocar por baixo, para atacar suas inseguranças, coisas que vocês compartilharam com eles. Nunca compartilhe seus sonhos e objetivos. Eles podem manipular eles para parecer uma coisa ruim, ou eles podem usar estratégias para fazer com que você não alcance eles, ou eles podem simplesmente roubar suas ideias e alcançar antes de você, só para jogar na sua cara depois. Se você tem medo de dizer não e impor limites para uma pessoa, das duas uma. Ou você não conhece aquela pessoa para saber a resposta dela diante daquela situação, ou você não deveria estar se relacionando com aquela pessoa. Porque se você está no seu limite e tem que dizer não para uma pessoa e ela fica magoada e chateada que você não entende o seu lado, então ela só está pensando nela e não está pensando em você. Uma coisa que é inaceitável numa relação é que você esteja aqui gostando do vídeo, curtindo e não se inscreva. Esse canal tem tanta informação maravilhosa que eu quero impulsionar que mais pessoas consigam ver isso, menos pessoas estejam sofrendo com relações ruins. Se inscreve aqui no canal e me ajuda a levar essa informação adiante. Antes só do que mal acompanhado. Essa frase tem um peso tão grande e agora eu vou te explicar como se afastar desses falsos amigos. Se afaste. Dificilmente aquela pessoa vai notar que você se afastou. Mas se ela notar e virar pra você e falar assim, nossa, mas você tá sumidinha, você desapareceu, você vira e fala, né, mas você não veio me procurar antes. Se você tinha medo de dizer não pra aquela pessoa, impõe os seus limites. Aí é que você vai saber se aquela pessoa tá com você pro bom e pro mal mesmo. A partir do momento em que você começar a falar não para as coisas que ela te pede e sim para as coisas que você precisa fazer, ela vai ver que não pode mais te usar. E ela vai acabar se afastando naturalmente para procurar uma outra pessoa para te substituir. Lembre que o seu valor não está associado a essa pessoa. Se a relação acabou porque você errou, o erro foi seu. Então sim, você tem que responder por ele. Agora, se o errado foi a outra pessoa, o seu valor não é afetado. Quem errou é a outra pessoa. Você não fez nada para que ela errasse. A responsabilidade é apenas dela. Você é a média das 5 pessoas com quem mais se relaciona. E eu posso provar isso para você. Nós, seres humanos, temos o que chamamos de cérebro social. Cérebro social é um conjunto de pontos no nosso cérebro que são responsáveis por toda a nossa socialização, a interação com as outras pessoas. Isso vem lá de trás. Quando a gente se isolava, a gente ficava muito mais exposto a predadores, a perigos maiores. Quando a gente estava em grupos, em conjuntos, a gente se cuidava, a gente se protegia e as chances de sobreviver eram muito maiores. Com a evolução, nós fomos trazendo isso e consolidando e melhorando essa forma de interagir. E ela é dividida em duas, teoria da mente e neurônios espelho. Neurônios espelhos são ativados quando expressões, comportamentos são observados em outra pessoa. Ele faz com que o nosso inconsciente entenda que fomos nós que fizemos aquele padrão, fomos nós que demonstramos aquelas emoções. Ao longo do nosso amadurecimento, nós fomos aprendendo a mascarar certas coisas, mas outras ainda são muito perceptíveis. Bebês, por exemplo, repetem as nossas caretas inconscientemente.
O espirro é um exemplo ótimo disso. Quando uma pessoa espirra, nós sentimos vontade de espirrar também. Se você quer perceber se uma pessoa gosta de você, se ela está prestando atenção em você, veja se ela está repetindo os seus movimentos. Vergonha alheia. Quando você sente vergonha de uma outra pessoa, é porque você está reproduzindo. Se você estivesse naquela situação, passando por aquilo, você estaria se sentindo envergonhado. Você, quando está andando com uma pessoa na rua e acaba sincronizando o passo de vocês. Tudo isso faz parte da atividade dos neurônios espelho. Então, se com tão poucas coisas tão simples nós temos essa reação, imagina quando nós estamos diariamente expostas às pessoas que fazem coisas que são contrárias ao objetivo que a gente quer atingir, tem ações que levam para o outro caminho, tem valores que são diferentes dos nossos. A gente acaba se sabotando inconscientemente, porque estamos usando toda a capacidade dos neurônios espelhos contra nós mesmos. Quando nós poderíamos estar usando a favor, nos rodeando de pessoas com os mesmos objetivos, com o mesmo foco que a gente, com os mesmos valores, passando por esse caminho de uma maneira muito mais fácil, chegando muito mais longe, porque inconscientemente nós vamos reproduzir o que elas fazem, que nós gostamos, que nós aprovamos e que nos levam para o caminho certo. E a teoria da mente é importante por outro lado. Quando você se rodeia de pessoas positivas e que querem ter uma boa relação com você, querem te apoiar e trazer coisas produtivas para você, a teoria da mente é aquela que vai permitir que nós, seres humanos, consigamos compreender as limitações do outro. Possamos ver que aquela pessoa pode não enxergar um ponto que a gente está enxergando e aí poder trazer esse insight para ela. A teoria da mente tem uma historinha que ela é muito fácil para que você consiga compreender. Caio é um menino e ele voltou do supermercado com a mãe. E aí ele foi, pegou o chocolate e guardou no armário azul. Caio foi então jogar futebol com os amigos e a mãe pensou em fazer uma sobremesa para ele e pegou o chocolate no armário azul, usou uma parte e guardou o restante no armário verde. Quando o Caio volta, qual o armário que ele vai olhar? Ele vai olhar o armário azul, porque Caio não sabe que a mãe pegou o chocolate e botou no armário verde. Isso é uma coisa muito importante que o nosso cérebro faz, que robôs e IA não conseguem reproduzir. Elas não vão poder te agregar do jeito que um ser humano poderia. Uma pessoa que é sua amiga e quer ver você chegar longe, ela vai ter esse insight para poder te apontar caminhos que ela percebeu que você não consegue seguir sozinho porque você não tinha o conhecimento. E quando você não tem o conhecimento de uma coisa e você está seguindo sozinho, pode passar anos até você entender que talvez exista um outro caminho que você não tinha o menor conhecimento, então você nem pesquisou sobre. Se rodeie de pessoas que têm os hábitos que você gostaria de ter, porque assim vocês podem crescer juntos. Esse é um trecho do livro Hábitos Atômicos. Nossa realidade a gente constrói. A gente constrói boas amizades, a gente constrói o nosso futuro. Escolha ativamente as amizades que você quer por perto, não seja vítima do contexto, não seja vítima da circunstância. Eu sou amiga daquela pessoa por conveniência, a gente trabalha no mesmo lugar, a gente gasta muito tempo juntos. Não delegue ao acaso quem é que vai estar do seu lado, construindo o seu caminho com você, lá no perrengue com você no dia a dia. Procure pessoas que possam agregar com um histórico diverso, com experiências diferentes das suas, para que você possa ser impulsionado à frente. Isso impulsiona novas visões sobre o mesmo problema, novas oportunidades e perspectivas que você ainda não tinha. Isso impulsiona o seu crescimento. É muito fácil a gente se acomodar a situações que não requerem esforço, porque o seu cérebro não quer se esforçar, ele quer gastar menos energia. Quando você está rodeado de pessoas que vão reforçar esse padrão de comportamento, vai ser muito mais difícil você sair dele e vai ser cada vez mais fácil para o seu cérebro entender que esse comportamento é aceitável. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero vocês no próximo vídeo.